Mais uma vez, é um prazer estar aqui nessa casa que há tanto tempo a gente frequenta, trabalha, e a gente é sempre bem recebido. E é muito bom estar aqui novamente conseguindo uma oportunidade para vir falar com vocês. E como vocês viram na mensagem, a vida futura foi apresentada já por Jesus. A vida futura ele provou, através dele mesmo, voltando aos mortos, como ele disse. Ressuscitou, como diz as religiões, mas a gente sabe que ele voltou no seu corpo fluídico, mostrando que o corpo pereceu, mas ele continua, mostrando que nós somos eternos, que a vida é eterna. Ele mostrou toda essa eternidade para a gente. E os assuntos que a gente traz aqui são frutos de estudos, de palestras e experiências práticas. Eu digo estudos porque a gente já frequenta essa casa aqui há quase 20 anos, então sempre tentando aprender cada vez mais, sempre tentando estudar cada vez mais, sempre assistindo às palestras, onde a gente também absorve muita coisa que a gente leu no livro, um palestrante vai ver uma outra visão daquilo e a gente também agrega aquilo, porque se tocou para mim, toca para vocês também. Então é interessante isso, muitas vezes fala, nossa, mas está falando uma coisa que o palestrante já falou. Se foi importante para aquele público lá, também é importante para nós. Então a gente vai pegando esse cabedal de conhecimento, de estudos, de palestras, e eu, de minha parte, tenho uma experiência mais prática, porque graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar passando por experiências quase que práticas nas reuniões mediúnicas que a gente participa. Eu tenho a oportunidade, graças a Deus, da espiritualidade permitir que a gente participe dialogando com os espíritos desencarnados, dialogando com aqueles, muita gente que participa das reuniões também, daqueles irmãos que desencarnaram sem noção nenhuma do que é essa vida futura. E isso traz muito sofrimento. Então nós, como doutrina espírita, não podemos fugir do assunto que é a desencarnação. Mas eu vou falar um pouquinho depois, porque senão eu acabo afastando a clientela, né? Chega aqui e vai falar sobre desencarne, fala, poxa vida, eu vim aqui nem falar de morte, não é isso. É uma coisa que, infelizmente, ou felizmente, vai acontecer com todos nós, né? Nós vamos deixar o corpo físico, a gente tem que de vez em quando estar falando sobre isso. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque a gente vai ver que se Jesus já trouxe o conceito de vida imortal, de vida futura, a doutrina espírita veio adentrar um pouco mais. A doutrina espírita já vem trazer o aperfeiçoamento moral, que é isso aí que vai diferenciar a sua entrada na sua vida futura, vai diferenciar o seu estado vibratório quando você passar por lá de lá. E vai passar. Todos nós vamos passar. Então, o objetivo da doutrina espírita não é mostrar só a comunicabilidade para os espíritos, não é só provar que a vida continua. O objetivo é o nosso aperfeiçoamento moral, que passa a ser uma necessidade para o nosso estado vibracional nessa vida futura que a gente vai adentrar. Porque de nada vale a gente saber espiritismo, a gente estudar o espiritismo, a gente ter esses conhecimentos que a doutrina nos dá. É através das experiências práticas que a gente percebe, quando a gente está nas reuniões mediúnicas, muitas vezes as pessoas aprendem a doutrina espírita, mas acabam voltando àquele conceito das outras religiões, céu e inferno. Porque a gente acaba se baseando só no livro Nosso Lar. A gente tira como exemplo apenas o desencarne do André Luiz. E cada ser, cada indivíduo é único. Cada desencarne é diferente do outro. Cada estado da alma, quando passar para o outro lado, é diferente um do outro. Então a gente acaba levando esse conceito de André Luiz e de Nosso Lar e do umbral. Então o umbral, para nós, acaba sendo o antigo purgatório e o Nosso Lar acaba sendo o céu. Se eu for bem, eu vou para o Nosso Lar. Se eu pisar na bola aqui, eu sei que eu vou ter que passar por um umbral. E a gente não pode estar pensando desse jeito, porque se for levar em consideração só a experiência do André Luiz,
não vai compreender que situação que a gente tem que estar para quando a gente desencarnar, não ir para esse umbral tão chamado. O André Luiz, ele era um médico, ele era um homem da ciência, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Então, como que você vai desencarnar, vai deixar o corpo material, vai entrar numa situação que você não acredita que aquela situação está acontecendo com você? Você começa a sofrer, entrou num estado vibracional, não sabia fazer uma prece, não cultivou qualquer sintoma de religião dentro de sua casa, dentro do seu trabalho, era materialista ao extremo. Então, chegou numa situação realmente deplorável, mas a partir do momento que, como ele mesmo diz, até anotei aqui, ele diz assim: somente quando divisei a possibilidade remota de um autor da vida, que é o Deus, aí foi resgatado pelo ministro Krebs. Quer dizer, na hora que ele lembrou, depois de tanto tempo, né, que ele ficou aqui, hoje a gente sabe que foram 8 anos, mas ele não tinha essa noção de tempo. Na hora que ele pensou, ele falou: mas será que existe um Deus? Será que eu não morri mesmo? Será que continua? Será que existe um Criador do universo que cuida da gente? Quando ele mudou esse estado vibracional, ele conseguiu entrar em sintonia com o Clarencio, e o Clarencio conseguiu resgatá-lo e levar para o nosso lar. E levou para o nosso lar, que não é um céu de maravilhas, gente. O nosso lar é uma colônia que está rodeando aqui a nossa terra, como várias outras colônias aqui, muito materializada ainda. Nosso lar ainda, até poucos anos atrás, no século passado, ainda fazia tráfico de comida para os espíritos que chegavam lá tão materializados que tinham necessidade de comer. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a se desmaterializar desde aqui e aprendendo sobre essa vida futura, sabendo que a gente continua, mas que a dificuldade que a gente vai ter é o que a gente vai levar intrínseco em nós. O que a gente conseguiu modificar em nós. É esse o aperfeiçoamento moral. Porque passar para a vida futura, todo mundo vai passar. Agora, o estado que você vai chegar do outro lado, é você que vai fazer aqui, nas suas relações, nos sentimentos que você está criando aqui. Muitas vezes, o espírito desencarna e não consegue a sintonia com espíritos familiares que já estão equilibrados, que já estão bem, que estão ali para acolher, para ajudar, não consegue. Por quê? Está em outra sintonia. Nunca pensou em procurar ler alguma coisa, nunca pensou em empreender. E se houver uma vida futura? Eu não acredito que há, mas e se houver? Então eu vou estudar, deixa eu ver. Porque se não houver, pronto, morreu, acabou, como André Luiz pensava. E se houver, pelo menos eu aprendi, eu estudei um pouquinho. Então é isso que a gente vem fazer na Casa Espírita, aprender sobre isso e descobrir que a gente precisa fazer o nosso aperfeiçoamento moral. Então, o André Luiz precisou desse tempo para se desmaterializar, para poder ser atendido, e depois de muito tempo, ele conseguiu o contato com a mãe dele, que já estava em planos superiores, que desceu. Então, para vocês verem como o nosso lar não é nenhum céu. É um mundo espiritual, sim, é uma colônia espiritual, mas ele está ligado a muitas sensações da Terra. Tem os planos mais superiores, onde espíritos mais elevados estão lá, cuidando também dessas colônias. Então, são elevados cuidando dos que estão abaixo. Então, vai aquela cadeia. O espírito, quanto mais aperfeiçoado, mais superior que seja, ele vai galgando os mundos mais felizes, mais perfeitos. Mas ele tem a oportunidade de estar vindo ajudar. Mas ele não consegue ficar. Porque a vibração não bate. Ele não consegue sintonizar. Imagine um espírito elevado, sentindo vibrações da Terra. Olha as vibrações que a gente emana, né? Você vê tanto ódio, tanto terrorismo, tanta guerra. Isso aí, tudo chega até o nosso lar, essas vibrações. E o espírito de luz não aguenta ficar ali. Ele pode vir ajudar. Espíritos descem, dão palestras no nosso lar, mas eles voltam para o plano superior. E hoje, a maioria dos encarnados não compreende seu estado na vida.
O seu estado na vida futura é incompreensível para a maioria. Vê o corpo morto, se vê ali vivo, em pé, e não compreende. Essa semana mesmo nós atendemos uma irmãzinha através do médico. Ela estava ali e falou: olha, eu estou aqui já faz dias na porta desse quarto de hospital. Eu estou vendo um corpo deitado, coberto com lençol. Eu falei: mas por que você está aí? Ele falou: porque eu não consigo tirar isso da minha mente. Porque eu sei que se eu descobrir aquele lençol, eu vou ver que aquele corpo sou eu. E eu não entendo isso. Como é que pode meu corpo estar ali e eu estar aqui? Aí a gente tem que fazer todo um trabalho de falar que a vida continua, que ele continua sendo ele mesmo. É difícil, gente, a gente conseguir convencer um espírito que não teve contato nenhum com a coisa espiritual, com a vida espiritual. Então é muito difícil você estar trazendo assim, mas a partir do momento que você começa a conversar com ele, ele sai daquele estado vibracional que ele estava, ele já consegue ver o anjo da guarda, ele já consegue ver os espíritos familiares, já vão chegando até ele, e aí consegue resgatá-lo e levá-lo para cuidar. Tal é a situação da maioria esmagadora de espíritos que estão desencarnando. Porque a gente vê quantas pessoas estão aqui tentando se espiritualizar, e o resto, e a massa que está aí fora, que não estão pensando nisso, vão desencarnar também. Não vai ficar para semente. Todos vão passar para o lado de lá. E que estado que vão ficar? Aí começa a sentir culpa, porque percebe que perdeu muitas oportunidades de evoluir aqui, começa a pensar nos erros que cometeu, começa a pensar nas pessoas que magoou, vai entrando num estado vibracional baixo, não consegue contato com a ajuda da guarda, umbral. Cria aquela situação e fica. E no umbral tem os outros irmãos que já estão nessa situação, sofrem e querem ver os outros sofrer também. Fala: eu vou sofrer sozinho. Chegou um amigo bom também. Vem cá, pô, suicida. Fizeram o André Luiz. André Luiz não foi o suicida. Ele foi o suicida inconsciente, mas ele não ficou no umbral porque ele era um suicida. Ele ficou no umbral porque ele desconhecia. Quando ele pensou em Deus, ele foi resgatado. Então, esses irmãos ficam ali e começam a falar: epa, você fez mal, Deus não vai te perdoar, Deus não vai te perdoar, você vai ficar aqui sofrendo, aqui é o inferno, é aqui que você merece. E a pessoa que não conhece isso, não conhece o que? A misericórdia de Deus, que sabe que a gente está aprendendo, que a gente ainda é criança espiritual, então não sabe que Deus não vai nos punir. Ele acha que é ali mesmo o lugar dele e fica um agregando o outro. Então, nós, com o conhecimento que a gente vai pegando aqui, eu tenho certeza que dificilmente a gente vai parar num lugar desse. Não é possível, vocês não vão lembrar, na hora do desencarne, você vai acordar de uma situação difícil, às vezes está no leito de hospital, tomara que a gente esteja já velhinho, no leito de hospital, daqui a pouco acorda. Ué, estou vendo minha mãe, estou vendo fantasma sair correndo. A gente não pode agir nessa situação. Falar: peraí, eu sei que na doutrina espírita a vida continua. Se eu estou vendo minha mãe, é porque ela desencarnou e está aqui para me receber. Então, se eu desencarnei também. Então vamos ver essa situação. O que a gente vai fazer agora? Aí o espírito vai acolher, vai te levar para a colônia, vai ver os prós, os contras que você fez. Então, esse estado vibracional que a gente tem que chegar, não pode nos levar para um umbral de jeito nenhum. Nós, como espíritas, não podemos cair nessa armadilha. Vamos sim para um hospital espírita, que está cheio também. Porque o espírita, quanto mais aprende, mais responsabilidade tem. Porque a gente vai chegar lá e não vai poder dizer: eu não sabia. Ah, mas nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi falar que eu tinha que me melhorar. Eu nunca ouvi falar que eu precisava pelo menos diminuir um pouco o meu orgulho, diminuir um pouco o meu egoísmo, que eu deveria segurar um pouco mais a língua dentro da boca e não entrar no estado vibracional daquele irmão que está desequilibrado. Então,
quando a gente chega nessa situação aí, a gente já pensa, fala, ó, eu errei, e eu era espírita. E aí também vem a culpa e acaba indo parar no hospital, na espiritualidade superior cuidar da gente, falar, também não é assim, né? Porque não é porque a gente se torna espírita que a gente vai se tornar santo, vai se tornar espírito evoluído de um dia para o outro. A gente está um degrauzinho por degrauzinho, a gente vai chegando. Quanto mais a gente aprender, um pouquinho que seja, uma mudança que seja, que a gente faça aqui nessa encarnação, já é um passo que a gente deu, já não ficou estagnado, já não perdeu a oportunidade e depois chegar lá e ficar com esse sentimento de culpa, de espírita fracassado. E os hospitais, como eu disse, dos espíritos continuam cheios, mas como a gente vai aprendendo os ensinamentos, a gente vai iniciando, a gente vai aprendendo a que a gente vai estar no estado que a gente traz dentro de nós. E como que a gente vai fazer esse melhoramento, essa mudança, esse aperfeiçoamento moral? Porque quando a gente chega lá, no plano espiritual, a gente não tem as preocupações materiais que a gente tem aqui, não é? Aqui a gente, uma hora está pensando no trabalho, outra hora está pensando na família, outra hora está pensando no que vai fazer e tal. No plano espiritual, imagine a sua mente lá, você com todo o tempo do mundo para ficar pensando. O que você vai falar? O que você vai pensar? Você começa a relembrar o tempo perdido. Isso aí que a gente tem que evitar. Aproveitar no máximo o tempo que a gente tem. Então, a sua mente vai se ocupar em pensar o que você fez com o seu tempo aqui nessa última encarnação. E muito mais importante que a desencarnação, como eu disse, é a desmaterialização que muitos conseguem ainda aqui na Terra. Muitos conseguem já essa desmaterialização ainda aqui. Mas esses já são mais os espíritos evoluídos, né? Já são aqueles missionários que a gente conhece, que já conseguem fazer o bem sem necessidade de estar falando, não, eu estou fazendo o bem porque eu quero ir para o nosso lar. Não, faz o bem porque aquilo está intrínseco nele. Uma Madre Teresa não fazia o bem para se mostrar, ela fazia o bem porque ela sabia que aqueles seres ali precisavam de ajuda e ela podia ajudar. Mesma coisa, irmã Dulce, mesma coisa o nosso Chico, do nosso time, sempre trabalhando. Quantas obras o Chico trouxe? Quanto dinheiro foi arrecadado com seus livros e ele não ficou com nada? Porque estava desmaterializado, não tem importância alguma a matéria para ele. Então, esses missionários vêm muitas vezes com a permissão da espiritualidade superior para ajudar a gente, para mostrar que é possível, a servir de exemplo. É lógico que nós não vamos virar uma Madre Teresa, nós não vamos virar um Chico Xavier, como eu disse, de uma hora para outra, mas a gente tem que começar um passinho de cada vez. Então, aquilo que vai dentro de mim, os sentimentos que vão dentro de mim, é o que vai definir a morada que eu habitarei, seja mais material ou mais espiritual. Quanto mais espiritualizado você estiver, mais desmaterializado, muitas vezes tem espíritos que nem passam pelo nosso lado. Já vão galgar, no caso da mãe da Luiz, vão galgar esferas superiores. Então, isso quer dizer que a nossa caminhada ainda é muito longa, porque para a gente estar saindo daqui, e o melhor que pode nos acontecer ainda é o nosso lar, é porque a gente ainda tem muito que aprender. Mas não tem problema, porque nós temos a eternidade. Nós temos todo o tempo da eternidade para a gente estar aprendendo. Só que a gente não pode ficar marcando passo. A gente tem que fazer um esforço. Por quê? Se você tem as pessoas que você ama, as pessoas que você convive, as pessoas que te amam, você gosta de estar com esse convívio, ele desencarna, e você quer reencontrar, mas se a pessoa se adiantou e você não, o que vai acontecer? Não vai ter sintonia, você não vai conseguir ver, eles não vão conseguir te ajudar. Então a gente não pode ficar para trás, porque daqui a pouco eles vão galgando. Lógico que não quer ver a gente sofrer, mas não tem jeito, é a lei de Deus, é a lei da natureza, é a lei do progresso.
progrediu, você vai galgando cada vez mais. Se não progrediu, se fica estacionado, infelizmente, você vai perder o contato com essas pessoas que você ama. Então, só saber o Espiritismo não vai resolver os nossos problemas de pós-morte. A gente tem que tentar passar a compreender que as coisas, muitas vezes, para nós, insignificantes, que a gente deixa passar, são muito importantes quando a gente estiver com a nossa mente lá desocupada do plano espiritual, pensando, poxa vida, bateu na minha porta, estava ali na minha frente, eu podia ajudar e não ajudei. Porque as oportunidades aparecem. Muitas vezes as pessoas falam, tem que levar o Evangelho para todo mundo. Chega numa casa pobrezinha, cheia de criança, com fome, panela vazia, chega lá e vai, olha, o que você trouxe? Uma cesta? O que você trouxe mesmo? Não, eu trouxe o Evangelho, sempre que nós vamos falar de Jesus. Mas, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome, meus filhos estão morrendo de fome. Então, temos a oportunidade, muitas vezes, de estar ajudando essas pessoas, e muitas pessoas ajudam anonimamente, a gente sabe, porque Jesus ensinou, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo, exatamente por isso. A gente não perdeu o mérito de estar fazendo aquilo que está intrínseco em nós. Eu não estou fazendo para receber uma recompensa. Eu estou fazendo porque eu vejo que é necessidade minha de eu ajudar, porque eu posso ajudar. Então, muitas vezes, a gente deixa passar pequenas oportunidades que, para o plano espiritual, para a nossa vida espiritual, vão valer muito. Então, o Emmanuel nos pede que façamos um balanço da nossa vivência espírita e analisemos o que já conseguimos melhorar, pelo menos a cada 5 anos. O espírita, pelo menos de 5 em 5 anos, ele tem que fazer um balanço. Espera aí, como é que eu estava há 5 anos atrás? Que sentimentos que eu carregava? O que eu fazia? O que eu consegui melhorar? Eu consegui, como eu disse, guardar a língua dentro da boca, muitas vezes. Eu consegui ouvir e não reclamar. Eu consegui, muitas vezes, evitar uma panelinha que estão ali falando mal dos outros e partir para outro lugar e evitar de estar aí caindo na maledicência. Porque se você está numa panelinha e o assunto é falar mal do próximo, ali você está atraindo espíritos que desencarnaram com essa condição de fazer panelinha, de estar falando mal dos outros, que não conseguem subir, galgar as esferas superiores e fica aqui rondando a Terra, rondando nós encarnados, procurando gente que está no mesmo estado vibratório com eles. Porque, como eu disse, ele não consegue evoluir e ele sofre, porque ele não consegue ter uma paz, uma felicidade. E quando ele sofre, ele quer ver os outros sofrer também. É assim, muitas vezes a gente quer falar, nossa, cair aqui, escorreguei aqui, aquele cara vai cair também, quer ver? Vai cair. Tem gente que pensa assim. Então, a gente tem que tentar ver, em 5 anos, de 5 em 5 anos, tentar estar fazendo um balanço. Falar, será que eu melhorei alguma coisa? Será que eu dediquei um pouquinho do meu tempo agora a mais a estar aprendendo? Será que agora, na hora que eu pego uma louça que está parada ali na pia, que eu vejo que ninguém vai lavar, eu pego e falo, não, deixa eu vou lavar, não sujei sozinho, mas eu vou lavar. Só que você tem que lavar e ficar pensando em coisas boas, porque muitas vezes a pessoa está ali, está lavando, mas está ali murmurando. Fica até mexendo na boca, assim, está ali moendo, por que não lavou? Por que fez isso? Por que cai o padrão vibratório, quer dizer, pensa que está fazendo uma coisa boa, está até sujando o seu perispírito com energias negativas. Então, mete um fone de ouvido, põe uma palestra para ouvir, porque não tem jeito para nós. O remédio tem que ser mais forte mesmo. Porque se nós estamos aqui na casa espírita, é sinal que uma religião normal não vai nos consertar. A gente tem que tomar um remedinho meio amargo. A gente tem que levar essas caneladas e falar, existe a vida após a morte que você vai desencarnar. Não adianta a gente ficar procurando essas religiões que vão falar, não vai existir nada disso não, você vai para o céu e tal.
A gente tem que pensar que nós estamos numa doutrina espírita aprendendo, porque isso aí já não resolve mais para nós. A gente está vendo uma realidade. Como eu disse, a gente participa das reuniões mediúnicas e vê as situações lastimáveis que os espíritos geram. Espíritos que muitas vezes, pelo ódio, se transformam. Eles conseguem, através da mentalização, ele fica pensando naquilo de ódio, de raiva, e vai atraindo energias pesadas para ele, e acaba se transformando. Tem espírito que chega ali, que os médios que conseguem ver, chega numa situação de monstruosidade. E aí, o que a equipe espiritual vai fazendo? Enquanto eu vou conversando, mostrando para ele e tal, que a vida continua, que esse ódio é porque é alguma coisa que já é do passado. Tem toda a história que é contada ali, né? Para tentar mostrar para o espírito. Mas enquanto a gente está conversando com ele, ele parou de pensar no ódio, só dele parar de pensar no ódio que ele tem naquela pessoa, porque ele chega aqui esbravejando. Ah, mas veio aqui de novo. Não é possível, não vai ficar aqui, não vai se iluminar, vocês não vão ficar dando passe nele, está pensando que era bonzinho, você não sabe o que ele fez comigo e tal. E o ódio. Aí eu vou conversando, falando em você. Você está vivendo a vida dele, em você. Ah, mas ele me prejudicou, tá? Você foi vítima. Então deixa eu cuidar de você. Deixa o pessoal cuidar de você. Você está pensando no ódio e não vê que tem ajuda para você aqui que foi vítima. Então, na hora que a gente tira desse looping que ele está de ódio, de querer matar, de querer pegar, de querer prejudicar, ele consegue ver a espiritualidade superior e aí eles conseguem cuidar e dar um trabalho para limpar, tirar toda aquela gosma que eles vão criando em cima deles, porque o pensamento dele nesse ódio vai atraindo. E isso aí acontece também com a gente, ainda quando encarnado. Esses sentimentos que a gente tem de egoísmo, de ódio, de raiva, que a gente muitas vezes guarda dentro de nós, não demonstra, não, eu sou bonzinho, tal. Mas na hora que pisa no seu carro, aí você se mostra, né? Fala, esse aí é ele. Esse aí é o verdadeiro Val, né? Na hora que pisa no carro dele, vai e solta os cachorros. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente está no trânsito. Está no trânsito. Será que você consegue já olhar para trás e ver como é que você dirigia antes e como é que você está dirigindo agora? Será que hoje você já tem mais um pouco de paciência com aqueles motoristas que são folgados, aqueles que estão apressados? Será que a gente consegue já evitar baixar o seu nível vibratório e deixar ele embora e você continuar quietinho? Você, não vai passar não, muito folgado. Ontem mesmo aconteceu a situação, eu vou falar, porque a Márcia não está aqui, eu estava indo com ela de carro, eu vou aproveitar que ela não está aqui. Depois eu pago o vídeo dessa parte. Mentira, pode mostrar. Poxa, estamos indo para Londrina, a Márcia está indo, tem um espaço na frente do outro carro, cabe um carro. Daqui a pouco vem uma Maroc, quando a bonitona vem tentando entrar. A Márcia, em vez de deixar o cara entrar, está com pressa, está ultrapassando por aí, deixa o cara aí. Não, acelera o carro para não deixar o cara entrar. Quase bateu. Eu falei, por que fazer isso? Porque é folgado. O que tem que ficar entrando aqui? Eu falei, mas Márcia, tinha espaço. Que espaço, você não viu que quase bateu? Eu falei, lógico que quase bateu. Você tem que acelerar o carro. Você quase bateu nele. Pô, tem que ficar espaço para o cara entrar, deixa ele entrar e ir embora. Você está se desequilibrando por causa de uma bobeira. Você está indo estudar e você vai chegar nervosa para fazer prova por causa de um incidente. Então, essas coisinhas que são pequenas que a gente tem que ir modificando. Fala, peraí, eu sou espírito, caramba, não posso fazer esse negócio não. Deixa o cara. Eu sei que ele está desequilibrado e eu não vou desequilibrar. Então, no lar, como eu disse muitas vezes, evitar de estar criando situações, evitar de entrar em situações que muitas vezes a gente pode evitar. Que é o calar, que é o segurar dentro. Às vezes, é lógico, nós não somos, como eu disse, espíritos evoluídos. A gente não vai falar, eu te perdoo, eu te amo. Você não vai conseguir fazer isso. Mas pelo menos segura, faz uma oração, fala, meu anjo da guarda, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, senão eu não vou perder esse bebê. Segura, acalma, traz uma paz. Você vê que muda. Aí se a pessoa continua desequilibrada, você não, porque você lembrou da prece.
Foi o que André Luiz fez, não foi? Na hora que ele pensou em Deus, ele mudou o estado vibratório. Então, lembrar de orar. A gente esquece de uma coisa essencial que a gente já ouviu tantas vezes na casa espírita, que a gente esquece que nós temos um protetor espiritual, que nós temos um amigo espiritual, e que a gente não dá um minuto de espaço para deixar ele vir e dar um passe na gente, para deixar ele vir e trazer uma intuição boa para a gente. A gente não dá espaço. E muitas vezes a gente está em situações tribulantes, o anjo da guarda está ali, desesperado para te ajudar, e você não dá espaço, porque você nem lembra que ele existe. É incrível quando a gente pega e está atendendo o irmãozinho, fala, escuta, ó, e tem um rapaz aqui que conhece você, que sabe muito da sua vida, sabe tudo que você passou, ele vai te orientar, ele vai te auxiliar, ele vai dar todas as respostas que você quer. Eu já vi esse rapaz aí, mas eu fugi dele porque eu não conheço ele não. Poxa, eu te acompanhei a vida inteira, é claro, você não viu ele, mas deixa ele chegar e mostrar que ele te conhece. Porque ele conhece a fundo tudo aquilo que vai no nosso coração, conhece todas as nossas mazelas, nossas dificuldades, mas também conhece as coisas boas que a gente tem. Então ele vai falar, escuta, ó, tá certo, você errou, você está aqui agora no plano espiritual, mas nem por isso você precisa ir para um umbral. Porque você também fez coisas boas, vamos lá lembrar o que você fez de bom, não fica lembrando o que fez de ruim. Porque é isso que atrapalha muitas vezes, e a gente vê pelo atendimento. Os espíritos preferem viver a dificuldade, viver muitas vezes. Chega ali e fala, você tem coragem de vir falar comigo? Você vai falar comigo, eu matei sim, eu sou assassino, e você ainda acha que eu mereço ajuda? É assim que chega ao estado. Desconhecimento total, como eu disse, de esquecer que existe uma misericórdia divina, pensando em nós como espíritos aprendizes. Estamos ainda no jardim de infância, nós estamos aprendendo ainda o comecinho. Então, esse espírito protetor nosso é o que mais vai poder nos ajudar nessa hora que a gente acha tão difícil e que na verdade é uma libertação. Porque quando eu converso com eles, eu falo, meu Deus, então, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eu não posso nem falar que o espírito desencarnou. Eu tenho que falar, olha, escuta, você está no hospital, mas eu morri. Não, você não morreu, você está falando comigo. Morto não fala, você não está falando comigo. Então, você está vivo. É mesmo, né? Eu estou falando com você isso. Ó, tem enfermeiros, tem médicos aí, vão cuidar de você. Vai, deixa eles cuidar. Tá bom, porque eu estava com medo, que eu tinha morrido. É a situação que a gente encontra. E olha o cuidado, e olha a paciência que tem que ter o seu anjo da guarda e toda a equipe espiritual para estar cuidando dessas situações de pessoas que não se permitiram se espiritualizar, de mudar um pouquinho os sentimentos, de tentar se aperfeiçoar um pouquinho mais. Então, a cada mínima transformação já é um progresso, como eu disse. No centro espírita também, muitas vezes, a gente tem que vir no centro espírita, tentar absorver a água que a doutrina espírita nos traz. Essa água fresca, essa água limpa do conhecimento que a doutrina espírita nos faz. E muitas vezes a gente vem no centro espírita, não estou falando na nossa casa ninguém faz isso, mas muitas vezes fica reparando no que o outro está fazendo. Por que hoje eu não te chamaram para o passe? Por que esse baixinho folgado que vem falar de espiritismo, que você nunca veio aqui? Então, fica pensando em outras coisas e esquece de ouvir a mensagem, que é a doutrina espírita, que é a mensagem do Cristo redivivo. Então, esquece muitas vezes a tribulação lá fora, falando, não, está demorando muito, eu vou acabar perdendo meu compromisso. Traz a mente aqui, já que está aqui, porque a realidade é, somos imortais, temos que falar sobre isso, temos que estudar sobre isso, e temos que vivenciar isso. Tá? Então, que nós, até que hora pode ir? Osmar? Meia-noite. Então, a gente quer trazer aqui, mas como eu disse, a gente fica muitas vezes preocupado de trazer situações que as pessoas vão falar, meu Deus do céu, eu acho que eu nem vou mais na casa espírita, porque eles ficam falando em desencarne, ficam falando, nós vamos morrer.
é uma coisa que não pode ser tabu para nós, porque a gente não está falando aqui em morte, a gente está falando em transformação, a gente está falando em vida eterna, e a gente tem que saber como é que vai estar a nossa situação do outro lado. O que eu consegui mudar em nós? Eu estou conseguindo ser menos egoísta? Eu estou conseguindo, muitas vezes, ajudar aquele irmão, mesmo ele sendo um desafeto meu? É muito difícil, mas se a oportunidade surge, é porque a dívida é sua. Não vem nenhuma situação ao seu encontro se não for uma dívida sua. Não vem nenhum trabalho para você se não for um débito seu. Você está na casa que você devia estar, você está com a família que você devia estar, você está na situação financeira que você devia estar. Não adianta a gente ficar pensando que eu podia estar bem melhor, porque muitas vezes as outras encarnações você já veio nas situações melhores e você falhou. Por quê? Por exemplo, André Luiz, médico famoso, muito dinheiro, dava tudo bom e do melhor, uma casa boa, estudo para os filhos. O que ele fazia com o tempo livre? Bordel, bebida, cigarro, prostituição. O que ele agregou no corpo físico dele? E depois continuou no corpo espiritual, por isso ele sofreu tanto. Trouxe o desgaste do fígado, trouxe uma sífilis prejudicial e como suicídio inconsciente, porque ele procurou isso. Não era uma expiação que estava programada, não foi programado para ele, na reencarnação dele, ele morrer daquele jeito. Ele ainda devia viver mais alguns anos. Para quê? Para tentar dar amor verdadeiro para os filhos, dar o amor verdadeiro para a esposa dele, dar o amor dentro da profissão que ele agregou. A gente vê como ele era no filme, né? A gente vê como ele atendia de mau gosto, aquela pessoa que precisava ser atendida não tinha dinheiro para pagar. Ele atendia, mas ele atendia com mau gosto, fazia cara feia. Valeu o que ele fez? A ajuda que ele fez? Simplesmente não valeu. Ele fez forçado, era a secretária dele que fazia ele atender. Não valeu nada. Valeu ele dar vida boa para os filhos e para a mulher e esquecer, negligenciar eles e ficar num bordel? Não estou falando que nós somos assim, é claro que não. Mas a gente tem que pensar nos pequenos aspectos também que muitas vezes a gente comete. A gente muitas vezes tem a oportunidade de estar fazendo uma coisa diferente e a gente procura fazer aquela coisa que é mais material, mas que é mais agradável. Então, que a gente possa, toda vez que estiver vindo numa casa espírita, estar aqui sentindo esse padrão vibratório diferente que é uma casa espírita, que tem toda a proteção, porque os espíritos ali comunicam, muitas vezes a gente está atendendo, falar, escuta, eu consegui entrar, mas lá fora tem um monte de gente querendo entrar também. Só que estão em outro estado. Eles não querem entrar aqui buscando ajuda. Eles querem entrar aqui para tumultuar, para bagunçar. Por quê? Porque nós estamos se elevando, estamos se espiritualizando. E eles gostam de vocês. Não são inimigos, são seus amores. Eles te amam, mas te amam ali, junto com eles. Fazendo as coisas materiais que eles ainda gostam. Então ficam ali. Ah, eu queria entrar também para conhecer e tal, mas só que a espiritualidade vê, né? O corpo espiritual deles emana a energia que eles têm. Se tem o sentimento, não adianta ele falar da boca, se a espiritualidade está vendo o sentimento que vai do coração. Então, a mesma coisa nós também. Se a gente vai no plano espiritual, e se Deus quiser nós formos para uma colônia boa, independente, se é o nosso lar ou outras colônias que tem aí, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos também, porque lá a gente não vai conseguir esconder esses sentimentos. Lá você pode estar falando, não, eu fui espírita, eu sou gente boa e tal, mas aí qualquer coisinha você já está pensando alguma coisa ruim, já emana o pensamento, a espiritualidade superior está toda vendo. Olha a dificuldade. Por que passar essa vergonha? Se a gente consegue já ir mudando desde já. Né? Opa, estou pensando coisa boba. O que eu estou pensando? Estou pensando, por que aquele cara conseguiu comprar um carro e eu não consigo? Meu Deus do céu. Já está uma invejinha ainda ali. Ó. Então, fala, mas o que eu estou pensando? Eu estou na família certa, eu estou com o carro certo que eu tenho que estar.
Então a gente não pode ficar pensando no outro, a gente tem que pensar no que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa oportunidade. Porque existem bilhões de espíritos esperando a oportunidade para reencarnar. E é difícil achar uma família que queira te receber. Porque é difícil, existe todo um planejamento. Não é assim, ó, você vai reencarnar. Peraí, tem que ver que prova que você precisa passar. Com quem você tem dívida? Com quem você precisa ainda se harmonizar? Quem você ainda precisa aprender a amar? Esse. Então nós vamos ter que esperar, porque ele ainda está encarnado, ele vai desencarnar. Na hora que chegar aqui, vocês vão acertar e vamos ver se ele aceita descer como um filho seu. Porque aí você vai amar. Porque o pai e a mãe amam o filho. E muitas vezes o filho chega aqui e fala assim: eu não pedi para nascer, ele tem que me aguentar. E o pai aguenta Deus. Por quê? Porque ele sabe, no íntimo ele sabe. A dívida é dele e ele tem que aprender a amar, porque ele precisa amar agora. Não é todos os casos. Existe N números de casos, a gente não tem como, mas existe todo um planejamento reencarnatório. Não é fácil reencarnar. E a gente, por isso que é tão difícil quando a gente chega lá e pensar no tempo perdido. Meu Deus do céu, e agora? 200 anos, 300 anos aqui, estudando, aprendendo, estudando, mas não consegue colocar em prática. Porque para colocar em prática, para vir fazer a prova e demonstrar que realmente não tem mais aquela raiva, não tem mais aquele ódio, não é mais egoísta. Só aqui convivendo. Porque lá é fácil. Lá está todo mundo equilibradinho. Lá não tem ninguém precisando de dinheiro. Lá não tem ninguém traindo ninguém. Lá é fácil aprender. Mas a prova é aqui. Infelizmente, ainda estamos no mundo de provas e expiações, porque nós somos espíritos de provas e expiações ali. A partir do momento que a gente conseguir se tornar cada vez melhor, aí sim, a gente vai ter necessidade de estar aqui nesse mundo de provas e a reencarnação fica mais fácil. Já não fica tão difícil. Na segunda, nós atendemos também um irmão que era trabalhador do plano espiritual, ajudava a acolher os espíritos sofredores que chegavam, sabe? Porque tem toda uma organização. Tem um que recebe, tem um que limpa, tem um que dá remédio, tem um que fala, tem um que dialoga. Ele trabalhou muito tempo aqui e ele fez se despedir da gente. Gente, a gente não fala em nomes, a gente não fica ali perguntando nomes, a gente não fica perguntando quem é. Os espíritos que chegam, a gente não invoca. A gente simplesmente deixa a espiritualidade trazer. A gente não fica perguntando de que família que você é, onde que você morreu, não é nada disso. Porque muitas vezes, a pessoa que está aqui em Biporã morreu aqui em Biporã, às vezes, vai que ele dá uma mola fora e conta alguma coisa da vida dele ali dentro, e a gente acaba conhecendo, então muitas vezes é levado para outros centros. A gente acaba recebendo os espíritos aqui de outras localidades que realmente a gente não conhece. Então, os espíritos chegam ali. E esse trabalhador da casa deu uma palestra muito emocionante para a gente, falando que foi muito bom ele ter oportunidade de trabalho, só que agora ele precisava ir se espiritualizar mais, porque ele ia precisar reencarnar. A reencarnação dele estava próxima. E ele estava muito triste, porque ele ia ter que reencarnar. E a gente fica aqui triste porque a gente vai desencarnar. Está vendo o paradoxo? Ele estava ali triste porque um ambiente de paz, um ambiente que ele era útil, um ambiente que ele conseguia ajudar as pessoas, é uma coisa que já estava intrínseca nele, mas ele ia ter que reencarnar porque ele ainda tinha dívidas para pagar que ele não tinha acertado na última reencarnação. Se despediu da gente, muito emocionado. Nós agradecemos bastante ele. Eu falei, eu tenho certeza que todos esses espíritos que você ajudou a ser atendido aqui vão estar orando por você para que a sua reencarnação seja bem sucedida. Então, está vindo. Conseguiu a oportunidade depois de muito trabalho. Você acha que vocês vão chegar lá e falar, daqui a pouco eu quero reencarnar de novo, vamos ver se acha um lugarzinho bom, um empreguinho bom lá. Não é assim. É difícil, é planejado.
depende de você, do seu estado. Então, vamos aproveitar. Vocês estão fazendo certo, estão vindo aqui, estão aproveitando para receber, como eu disse, dessa água que a doutrina espírita não nos dá. Está certo que através de um jarro meio trincado aqui, pequeno, né? Um jarro pequeno não consegue carregar muita água para vocês, mas é bom, porque eu não consigo passar tudo e não consigo saciar totalmente a sede. E aí vocês voltam para beber mais. E é isso que a gente quer, que vocês se tornem sempre aqui e tá agregando o que a doutrina nos traz e fazendo aquela transformação que eu disse que a gente precisa fazer. Então, para que a gente possa encerrar, eu peço que a gente aproveite aquilo tudo que a gente vem aprendendo para essa modificação, para esse degrauzinho a cada passo, para a gente modificar. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, já falei demais para o meu tamanho, e agora a espiritualidade está preparada para receber as propostas. Vocês vão lá de coração aberto, com a fé, que a equipe espiritual está ali, com as energias reparadoras para aquilo que você precisa. Abra seu coração, abra sua mente e deixa entrar a luz que vem do alto, passa pelos médiuns e chega até vocês. Tá bom? Que Deus abençoe.